Ó, agora apareceu pra mim que você tá lá. Ó, agora sim. Olá, pessoal, tudo bem? A doutora Tatiana Nagliati está entrando, a Valquíria. A gente vai conversar um pouquinho aqui nessa introdução até o pessoal entrar. Ainda tem tempo, vocês podem convidar os amigos de vocês, clica ali na nuvenzinha, manda para todo mundo na navezinha. Olá, Tati, tudo bem? Tudo bom? Nossa, eu entrava, saía, entrava, saía. Eu decidi qual conexão que eu vou ficar, porque a gente sabe que fica um inconstante, então preferi usar do celular aqui. Aí desliguei para mudar de conexão aqui com Wi-Fi. E aí eu queria falar para o pessoal, então, aproveitando a Semana das Mães, né, para homenagear todo mundo, a gente tem feito uma bateria de lives e a gente decidiu fazer, então, essa conversa com a doutora Tatiana Nagliati para falar um pouquinho sobre o uso dos óleos essenciais na gestação. Muitas pessoas têm muitas dúvidas, o que é mito, o que não é, pode, não pode, e aí a gente fica nesse dilema. Então, ninguém melhor do que a Tatiana para conversar com a gente, porque ela já tem muita experiência e ela vai falar aí quantos partos, quantos anos, porque até hoje não parou, e aí eu não consigo decorar porque o número está sempre crescendo. Mas ela é psicóloga e doula e já atua nessa área há bastante tempo, leu diversos livros e pode contar para a gente. Então, se vocês têm dúvidas, podem ir escrevendo as dúvidas que aí eu vou perguntando aqui para ela e ainda dá tempo. Clica ali no aviãozinho, convidam todos os seus amigos e depois a live vai ficar gravada por 24 horas, tá bom? Então, Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o seu histórico aí como doula e aí explicar um pouco para a gente antes da gente iniciar as perguntas. Bom, eu sou também mãe, né? Sou mãe de 6 filhos. Tive 5 partos normais e uma cesárea. Na verdade, ela foi uma cesárea desnecessária, mas eu não soube na época que ela tinha sido uma cesárea desnecessária. Ela se tornou necessária por causa de uma intervenção, né, obstétrica, que na verdade eu achei que estava salvando a minha vida e do meu bebê. Então, eles romperam a minha bolsa artificialmente, sem necessidade na época. Meu bebê estava muito alto. E aí, o meu bebê, então, desce e antes desce o cordão. Então, deu o que a gente chama de prolapso de cordão. Então, tinha 6 minutos para tirar esse bebê. Então, eu precisei fazer uma cesárea. E é por isso que eu acabei me tornando uma doula, né? Foi minha 6ª filha essa, e eu tive várias intercorrências por causa da cesárea. E então, fui atrás da tecnologia, de estudar e de ver, e entendi que eu não precisaria, era só ter esperado. Esperado meu bebê descer, que teria corrido tudo bem. Mas eu não culpo meu médico, eu não culpo ninguém, porque na verdade era uma coisa muito comum que se fazia. Era um protocolo, inclusive, que está nos livros, né? Então isso já faz muitos anos. Minha filha mais velha tem 31 e a minha filha mais nova tem 17 anos. Então eu entrei nesse mundo de doulas, procurando entender o que tinha me acontecido, e aí eu comecei então a pesquisar e vi que a parte mais importante para a gestante é ela se informar. Então, eu montei um grupo aqui em São Carlos, na minha cidade, em São Paulo, para poder trabalhar com as gestantes da comunidade e informá-las, né? E eu tenho também uma equipe que nós fazemos os partos, nós já passamos mais de 500 partos, mas assim, trabalhei na Santa Casa bastante tempo na maternidade, por isso que tem um número grande de partos, né, que fazia na maternidade, e os partos domiciliares também e partos hospitalares. Então eu venho aqui hoje para informar, tá bom? Não sou dona da verdade, tem muita coisa que eu gostaria ainda de conhecer, já fiz vários cursos, sou psicóloga e trabalho então como doula, como educadora perinatal, trabalho como consultora de amamentação também, né? Tem 2 livros que eu gosto muito, né? Esse livro que é maravilhoso, quem quiser, é um livro em inglês. Esse também é um livro muito bom, que vai falar para as gestantes. Já fiz alguns cursos aqui no Brasil e fora também, falando de óleos essenciais para a parte emocional,
né? Então, na minha área de psicologia, eu uso também os óleos essenciais. Uso os óleos essenciais na minha área de doula. Antes, né, do parto, durante o parto, óleos essenciais no pós-parto também. A gente tem, assim, uma infinidade de óleos que podem ajudar. Eu sou mais da linha naturalista, não sou radical, mas eu acho que a gente pode ajudar e muito com a homeopatia, com os óleos essenciais, a acupuntura, a ortomolecular. São áreas da medicina integrativa que a gente pode usar para deixar os remédios alopáticos como último recurso. Não sou radical também, né? Eu tenho 2 filhos que ao longo dos anos precisaram usar antibiótico, mas os outros não precisaram. Minha filha mais velha tem 31 e nunca tomou antibiótico, nem precisou tomar um remédio desses alopáticos, tá bom? Porque a gente consegue contornar com a medicina integrativa, que está aí cheia de trabalhos, né? Tem mais de 40 mil trabalhos sobre óleos essenciais, e eu acho então que está aí para a gente poder usar, tá bom? Ótimo! E, pessoal, teve uma vez que a gente fez um evento junto, eu e a Tati, e aí quando ela mandou o currículo dela, o pessoal do marketing, né, da divulgação, falou assim, olha, Tabata, eu acho que veio errado, porque tá escrito aqui 500, eu acho que foi 50 partos, né? E aí quando a Tati chegou lá na palestra, ela falou, não, gente, foram 500, então vocês ouviram direito, sim. Foram mais de 500 partos, então é muita experiência para compartilhar com a gente. Tati, a primeira pergunta que eu queria fazer, antes de fazer a pergunta do pessoal mesmo, é assim: quais são os mitos que tem entre grávidas e óleos essenciais e como que a gente pode tomar cuidado com esses mitos? Bom, um dos primeiros mitos que as pessoas falam, né, é que óleos essenciais não pode usar em grávida. E tem um que eu acho muito engraçado, nossa, canela nem pensar para uma grávida, porque é abortivo. Se canela fosse abortiva, pessoal, então ninguém precisava da pílula do dia seguinte, né? Só tomava canela, óleo de canela e acabou, né? Então não é real. Então as grávidas podem sim, as crianças também e os idosos também. Só que as gestantes têm um metabolismo diferente, porque ela está com o metabolismo dela diferente e o bebê também. Então, o que a gente faz é usar mais fracionado. E o óleo essencial você usa pouco, muitas vezes. Então, a gestante pode usar? Pode. Pouco, diluído e muitas vezes. Tá bom? Então, também, Entendi. os óleos não podem tomar. Nossa, não pode tomar. Um antibiótico pode, cortisona pode, um monte de remédio pode, mas óleo não pode, que é natural. Não, pode. Não são todos os óleos, porque ninguém pode tomar todos os óleos. Tem alguns óleos que fazem mal, que irritam o estômago, podem irritar o intestino. Então, todos os óleos que podem ser ingeridos, a gestante poderia? Poderia. Eu prefiro trabalhar com a gestante com óleos inalando e passando. Mas alguns óleos, por exemplo, como o Zengest, que é um mix digestivo, né? Então, um mix digestivo você tem que tomar. E óleos para enjoo, você pode inalar, mas também você pode passar um pouquinho embaixo da língua, também vai te ajudar. Então, não vai prejudicar. Você pode tomar também, por exemplo, você pode tomar o lemon. Você não pode tomar um suco de limão, que é o suco. O lemon é o óleo da casca do limão. Então, se você diluir, você também pode tomar e pode te ajudar e muito. Não só na gravidez, mas fora da gravidez também. Muito obrigada. E se você pudesse dar uma dica, assim, qual que é a rotina diária? Porque a gente sabe que os óleos também são muito bons, mas não vão fazer milagres, né? Eu lembro uma vez a gente estava fazendo uma viagem e várias palestras, e aí a gente usou hortelã-pimenta, e aí chegou uma hora que o rapaz falou para mim, os óleos são bons, mas eles não substituem uma noite de sono. Então não adianta você pensar que você vai comer mal, dormir mal, e que só porque você tá com uma gotinha do óleo, ele tudo mudou. Ele vai ajudar, né? Mas a longo prazo a gente precisa também ter hábitos saudáveis. Então, qual seria essa rotina diária na gestação que elas poderiam complementar junto com os óleos essenciais para ajudar na saúde delas? Os óleos essenciais é o que você falou mesmo, eles vêm complementar, né? Então, uma gestação que está correndo tudo bem, elas têm sempre que lembrar que a alimentação é importante, não só para elas, mas porque a memória nutricional do bebê é dada na gestação, né?
Então, ela tem que tomar cuidado. Então, ela vai dizer assim, ai, não, eu não vou comer, eu não gosto de fruta, nem verdura, nem legumes, mas depois que nascer, eu dou exemplo, eu como, eu mostro, tá? Então, lógico, procure coisas que você já goste, se esforce um pouquinho, tente olhar de uma outra forma, fazer de um outro jeito, porque é a memória nutricional do bebê. Uma rotina diária de exercícios é importante para qualquer grávida, a não ser que ela esteja com alguma restrição. Então, caminhar e fazer alongamentos, fundamental para uma gestante. Então, algumas coisas também. Provavelmente os obstetras com que elas estão passando já devem ter passado um complexo vitamínico, que a maioria deles passa, né? Então, você pode usar, tem alguns médicos que não passam, isso vai da conduta de cada um. Alguns médicos dão, alguns médicos não dão. Mas é muito importante você comer de forma saudável e não pular nenhuma refeição, tá bom? Então, tem que fazer todas? Tem. Ah, não, eu tô com fome, tô cansado, tomar um leitinho e vou dormir. Não, isso não pode ocorrer, porque isso também pode prejudicar o bebê, fica sem energia, para de mexer, e aí também pode prejudicar a saúde da mãe. O ômega 3 eu acho fundamental, porque o ômega 3 ajuda muito, mas a maioria dos ômegas que a gente compra, eles têm, talvez, tem que mandar manipular. Então, aqui no Brasil ainda não tem o ômega da doTERRA, mas assim que tiver, as grávidas podem usar. Você não fica arrotando aquele óleo de peixe, né? Mas busquem, ajuda muito na parte emocional também o ômega 3, tá bom? Então, ingerir proteína também é importante. Claro que algumas mulheres se sentem mal com a carne vermelha, outras com o frango. Busque aquilo que te faz bem, né? Você consegue e pode ingerir sim, deve. A proteína é muito importante na gestação. Então, se você tem algum problema, eu como, mas fica tudo parado, então você pode usar um óleo digestivo. Antes de comer, você toma e depois de comer, você toma também. Tá bom? Então, a Entendi. rotina de caminhar também é muito importante. Então, vamos fracionar para o pessoal aí, colocar de uma forma bem prática. Se a gente fosse pensar aí, por exemplo, pela manhã, quais óleos essenciais eu posso? Porque tem aquela questão do enjoo matinal, né? Como é que funciona? Qual óleo eu poderia usar pela manhã, então, durante o dia? Tá. De manhã, algumas grávidas têm muito enjoo. Isso é normal, a natureza é sábia. O enjoo também faz a mãe lembrar. Ela voltou. Oi, As pessoas me ligam, não consigo, né? Então, assim, acho que travou de novo. Oi. então, assim, quando o enjoo, ele às vezes, ele acontece, às vezes não, ele sempre pode ocorrer, quando ele acontece nas mulheres, é por causa dos hormônios, né? É uma quantidade de hormônio muito grande e a mulher não está acostumada. Mas a natureza também permite que isso ocorra. Agradeço aí pelos. Oi. A natureza A também permite que natureza, ocorra. a natureza é sábia, ela faz com que a gente tenha um enjoo. Por quê? Porque a gente precisa, a gente necessita sossegar. E lembrar que eu estou grávida, né? Então o enjoo também ajuda, tá bom? Então elas podem ter duas coisas que eu ensino, tá bom? Então elas vão, antes de levantar, de fazer qualquer coisa, ela pode molhar o dedo num mix digestivo. Esse que a gente usa a gente chama Zen Jazz, mas aí se você tiver um óleo 100% puro, tá bom? Eu indico ele. Você molha o dedo e passa, né, embaixo da língua, tá bom? E aí depois, se você passar embaixo da língua, você também pode usar, ter uma aguinha do lado no criado mudo, alguém traz para você uma água com uma gotinha de lemon, né? Então você passou embaixo da língua, espera um pouquinho, aí você senta na cama e vai tomando a sua aguinha de golinho em golinho. Se por um acaso você estiver desesperada para fazer xixi,
você levanta. Eu acho que a internet da Tati caiu ou tem alguém querendo muito falar com ela. Mas recapitulando aqui, ela estava comentando sobre o enjoo, que a gente pode colocar o Zenjash ao redor, embaixo da língua, o Chuanis, que são óleos ótimos para digestão. E aí pode tomar também a água com óleo essencial de limão siciliano. E o pessoal, sempre que a gente dá uma indicação, pergunta, mas quantas gotas? Você pode colocar 2 gotinhas do limão siciliano na água e aí ir tomando essa água durante o dia. A Tati está querendo entrar aqui de novo. Vou autorizar para a gente continuar a nossa conversa sobre o enjoo aqui dos óleos essenciais na gestação. Oi, Tati. Oi, nossa, hoje é Tem dia. alguém querendo Uma muito falar com gotinha, você, eu né? tive que parar, é uma paciente. Uma gotinha de manhã é suficiente, tá bom? Uma gotinha. Se mais tarde, dali, quando começar a tomar o café da manhã, pode tomar mais uma gotinha. As grávidas, não tomem duas, uma fracionado. Então, é uma gotinha, depois de 1 hora pode outra gotinha, depois de 1 hora outra, mas não toma duas de uma vez, tá bom? Entendi. Mais Pode ficar sensíveis, um né? pouquinho. Hã? Mais sensíveis, né? Isso, é. Então, isso aí pode ajudar. E ter o olhinho para cheirar também é bom, porque quando esse olhinho chega no seu sistema límbico, ele vai te ajudar também na parte do enjoo. Fazer aquela respiração diafragmática também ajuda. Aquela que você enche pelo nariz e a barriga incha. Aí você solta pela boca. Essa respiração é a respiração que vai oxigenar mais o bebê. Oxigenando mais o bebê, você também vai se sentir melhor, tá bom? Então, muito importante melhorar a oxigenação do bebê também. Então, ao acordar, o limão e o Zengest. Você pode usar também, ao acordar, o On Guard. Você compra aquele roll-on ou faz o seu roll-on para você poder passar na planta dos pés, tá bom? Então, você passa na planta dos pés para melhorar a sua imunidade. Pode passar nos pulsos, pode passar um pouco aqui atrás, nessa região também, ela te protege. Na parte emocional, o On Guard também vai te proteger de emoções ruins à sua volta. Então, Bem? só para deixar claro aqui que teve gente que entrou por agora, não estava no nosso início, tem muita gente que me pergunta: ai, Tabata, agora nessa questão que a gente está, que precisa dar um up na imunidade, mas o On Guard tem canela e tem vários óleos que são estimulantes, e aí se a grávida utilizar. Então, gente, não tem problema usar o On Guard Roll-On, se você quiser já comprar ele em Roll-On, porque já vem diluído com óleo de coco, então aí a dica da doutora Tatiana Nagliatti. Pode passar um rolão de On Guard na sola dos pés, porque além de te proteger, dar um suporte para sua imunidade, ele também é conhecido nas emoções como um protetor, né? E aí vai te dar aquela sensação de aconchego, de proteção. Isso. Você pode usar, as grávidas também podem usar o Balance. Balance é um óleo que você não toma, tá bom? É um óleo que você passa, que você inala. O Balance, ele ajuda muito no estresse, na ansiedade. Aquela ansiedade, será que vai dar tudo certo? Será que meu bebê tá bom? Será que isso? Toda grávida resolve fazer uma reforma, resolve trocar um armário, resolve arrumar uma coisa. Toda grávida é impressionante. 99,9 tem uma grande mudança na vida, ou muda de casa. É incrível, eu também. Quando eu ligava para o meu marceneiro, ele falava: a senhora está grávida de novo? Era mais um armário que eu queria fazer, era mais uma mudança na casa que eu queria ter. Então, é normal as grávidas quererem mudar não só, né, o ambiente físico, mas a parte toda fica toda bagunçada. Então, o balance vem para dar um equilíbrio, tá bom? Eu uso óleo essencial há muitos anos e sempre que esse recurso é usado, você percebe que um óleo essencial que você usou para uma coisa acabou ajudando o outro. Então, você foi lá, usou o Balance e usou o On Guard. De repente, você estava com o intestino ressecado e falou: nossa, parece que o intestino voltou ao normal. É porque, na verdade, a parte emocional também estava atravancando, atrapalhando o seu intestino. Então, você melhora a sua parte emocional, muitas vezes o seu intestino entra no eixo.
Às vezes a candidíase, uma cistite, né? Também a mulher fica mais desencapada na gravidez. Então, quando ela melhora a parte emocional, do estresse, da ansiedade, ela consegue muitas vezes melhorar esses outros sintomas também, tá bom? E Tati, para o pessoal que está querendo engravidar, e aí tem aquele medo, né? Mas é interessante a gente pensar em evitar as doenças na gravidez também, né? E não só pensar como a Tá. gente foi acostumado e educado, no sentido de quando eu ficar com isso, então eu uso aquilo, porque é como se fosse uma fórmula mágica na nossa cabeça, né? E aí a importância de pensar até, por exemplo, para mim, gente, eu não tô grávida, ainda não tô nem casada, mas para mim é um bálsamo ouvir tudo isso, porque eu sei que eu já posso começar a utilizar o On Guard na sola do meu pé, eu já posso começar a utilizar o Balance, e quando eu tiver essa intenção, e a gente pode utilizar isso muito mais de forma preventiva, né, Tati? Eu gosto muito da forma preventiva, né? Por quê? Porque a forma preventiva, ela vai criar em você uma imunidade, uma barreira contra as coisas que podem vir a acontecer. Você pega a gripe? Às vezes você pega, mas você pode pegar mais fraca também. Então, como você vai pegar, depende de como tiver a sua imunidade. Como ela vai correr, depende de como tiver a sua imunidade. Antes da gravidez, eu tenho alguns casos de chegar pessoas no meu consultório para fazer a terapia, porque eu não engravido, eu preciso encarar isso, tal, já tentei isso, tentei aquilo. Depois que a pessoa tentou tudo, eu falo, você topa tentar uma última coisa? Vamos fazer um detox, né? Vamos mudar alguns hábitos. Então, tiro dela todos os remédios, sempre com um médico paralelo, tá bom? A gente vai usar então só remédios homeopáticos, só os óleos essenciais. A gente usa alguns óleos para fazer o próprio detox, né? E aí então, não foi uma, nem duas, nem três, elas voltam, porque muitas vezes elas não engravidam. O médico diz: olha, você não tem problema nenhum. Não sei por que você não engravida. Então a gente sabe que tem muito do emocional em tudo isso. Então depois que a gente faz esse detox, que elas melhoram a alimentação, exercício, param de comer tranqueira, condimentos e coisas assim, fast foods, né? É uma mudança de vida. Melhoram a cabeça, fazem a terapia, sabe? Aprendem a perdoar, ser gratas. Elas voltam e falam: tô grávida. Né? Isso é fantástico, isso é fantástico, né? Porque depende muito do detox. Tem uma pessoa que perguntou se eu uso só a marca do Terra. Sim, eu uso só a marca do Terra e uso a marca do Terra há 11 anos. Por quê? Quando a minha filha mais velha mudou para os Estados Unidos, faz 12 anos que ela está lá, ela sempre tratou com homeopatia. Mas não tinha homeopatia nos Estados Unidos, né? Aqui era só falar com o pai. Meu marido é médico, homeopata, então era fácil, né? Aí ela chega nos Estados Unidos, começa a pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, e estava só acostumada a usar homeopatia, a gente não queria usar outra coisa. Então, quando nós fomos visitá-la, então, quando nós fomos para ela, a gente foi procurar alternativas. E a gente já usava óleos essenciais, mas assim, óleos essenciais para o humor das crianças. A gente não usava tanto óleos essenciais para problemas físicos, né? E aí, então, a gente começou a conhecer a doTERRA, estava começando. A gente começou a conhecer a doTERRA. Uma tia minha que mora lá também me apresentou, me deu alguns óleos, né? Eu trouxe para o Brasil, fiquei encantada e comecei a procurar e a usar. Então, ela começou a usar lá e passar para nós, mas nós só usávamos e não indicávamos, porque não tinha no Brasil um 100% puro. Depois que a doTERRA veio para o Brasil, então aí eu comecei a indicar para os meus pacientes e a usar mais, porque aí fica mais fácil, né? Da gente ter o óleo em casa a qualquer hora, tá bom? Então a prevenção ela é muito importante, muito melhor do que tratar a doença é tratar a prevenção. Teve uma pessoa também, você comentou sobre candidíase, e a gente sempre fala para o pessoal da melaleuca nesse sentido, né? Então teve uma pessoa que perguntou ali, Tati, eu posso usar melaleuca na gestação? Pode usar sempre diluído. Então você faz lá um chá de camomila, né? Coa bem, coloca lá mais ou menos um copo, não, uns 100 ml de chá, coloca uma a duas gotinhas de melaleuca, põe de lavanda também 2 gotinhas, aí você pega uma seringa, né? Coloca e injeta. Faz isso à noite e vai dormir.
E aí, então, se você puder e tiver a oportunidade de fazer mais vezes ao dia, beleza, né? Se não, faça isso todas as noites. Você pode também colocar um pouquinho desse chá diluído, já, melaleuca, lavanda diluído no seu absorvente. Tem mulheres que têm, assim, uma queimação horrível. Eu falo para elas colocarem o absorvente no freezer, já com chá. A gente faz muito isso para gestação, depois que nasce o bebê, para desinchar, né? O parto foi natural, tal, para desinchar ali. Então a gente coloca um extrato de arnica, alguns óleos essenciais, né? E congela. E aí depois, quando você usa o absorvente, ele vai descongelando, primeiro que o geladinho ajuda. E aí ele vai descongelando, a sensação é boa e a melaleuca tá ali. Não pode pôr a melaleuca pura no absorvente e colocar, porque pode irritar a pele, porque é uma pele muito sensível, tá bom? Uhum. Então, sempre no chá. E aí, Isso. você geralmente não indica melaleuca no uso interno para elas, então. O uso interno, sim, você coloca no chá e faz e injeta, né? Ah, Algumas pessoas, os obstetras, eles indicam você usar aquela pomada, né? Tem uma pomada. Então, coloca, né? O pessoal está perguntando aí se injeta na região vaginal. Sim, é como se você fosse injetar uma pomada ali dentro. Antigamente o pessoal comprava aquele negócio de higiene, né, vaginal. Eu não gosto muito daquele negócio. Eu acho que a seringa você joga fora, pega outra amanhã e pronto, acabou. Eu prefiro, né? aham. Mas aqueles aplicadores de pomada, você também pode colocar o creme, né? Que aquele creme para fungo que o médico passa, ele para algumas funciona muito bem, para outras é mais resistente. Então eu falo para elas, dá uma misturadinha com uma gotinha de melaleuca e uma gotinha de lavanda, põe o creme e injeta. Você vai ver como tem um resultado bom. E se você não estiver grávida, então você também pode tomar a melaleuca, tá bom? Porque isso aí é um problema emocional, na verdade, também, né? Uhum. Então é legal você estar usando também, tá? Então é chazinho de camomila, um copo pequeno, 100 ml, você coloca lá 2 gotinhas de melaleuca, 2 gotinhas de lavanda, e aí você pega uma seringa de 10 ml e coloca, tá bom? Uhum. Muito bom. E aí tem gente que me pergunta muito também, e da questão respiratória? A grávida parece que sente muita falta de ar, isso envolve também o nosso sistema imunológico. Qual é o óleo essencial que você indica para essa questão? Eu gosto de um óleo essencial também do sistema respiratório. As mulheres referenciam que a gente, quando está grávida, a gente tem muita falta de ar, porque da barriga também, depende do que você comeu. Então, se você passar esse para o sistema respiratório, na doTERRA chama Breathe. Então, você pode passar nessa região, pede para o marido passar nas suas costas depois do banho e vai dormir. Você vai ver que delícia! Eu não estou grávida, mas eu também faço. É uma belezinha. Muito bom também para aqueles maridos que roncam, para aquelas mulheres que roncam. Passa o breathe aqui, passa nas costas, passa na planta dos pés e vai dormir. Isso ajuda muito também para a apneia. É ótimo. E aí a indicação do Breathe é Rolon também, diluído com óleo Rolon. de coco, né? Tudo para as grávidas é diluído, tá bom? Tá certo. E aí, falando um pouco de humor, que a gente sabe que o humor fica hora lá, hora cá. Nós, mulheres, inclusive, mesmo sem estar na gestação, nós já sofremos de picos hormonais, né? E aí isso acaba afetando também o nosso humor. Então, eu sempre falo em relação ao olíbano para o pessoal, quanto mais equilibrado, né? Em menos picos de manias você estiver, melhor vai estar o seu humor e isso afeta muito a nossa saúde. Então, como é que você lida com essa questão do humor na gestação? O balance costuma ajudar muito. Então, se você fizer aquele protocolo de usar o balance, ele já vai dar uma boa equilibrada. Mas tem mulheres, né, que ficam mais ainda. Então, eu gosto de um óleo também, que é um mix, é uma mistura, que tem ylang-ylang, tem lavanda, tem vários óleos ali e ajudam muito até para aqueles sintomas depressivos, que não é depressão que ela tem. Ela tem alguns sintomas, às vezes, depressivos por conta dos hormônios, né? Então, um óleo que eu gosto bastante, tem vários óleos. Às vezes eu dou uma tabelinha, tem uma roda que a gente usa, aquela roda da emoção. Às vezes eu dou para elas olharem a roda da emoção e peço para elas me dizerem como elas estão, quais são os 3 sintomas muito fortes ali para elas. E aí, então, eu uso o óleo de emoções. Agora, se não,
eu uso o Elevation, é um óleo para emoção muito bom. Inclusive, eu uso também para as pessoas que não estão grávidas, mas estão com sintomas depressivos, né? Claro que se você tiver a depressão crônica, isso só não vai ser suficiente, mas pode ser um grande coadjuvante para poder não ter que tomar remédios muito fortes. Então, os óleos essenciais podem, às vezes, não substituir 100%, mas você pode, usando junto, você pode diminuir a quantidade dos remédios alopáticos que você usa, tá bom? Usando eles juntos. Se você associar a homeopatia junto, às vezes você consegue parar de usar, inclusive, o remédio alopático. Lembrando que procura um médico, não sai tirando remédio, tá bom? Você tem que ter uma ajuda de um médico para dizer para você se esse remédio pode ser tirado, se não pode. Aí você diz, doutor, eu quero parar de usar remédio alopático, não posso usar alguma coisa que pode me ajudar nisso também. Então, procura um médico que tenha mais essa medicina integrativa. Se você for procurar um médico, por exemplo, que você quer um parto normal e vai procurar um médico cesarista, por mais que você diga para ele, ai, por favor, você não faria meu parto normal? Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir muitas vezes, porque ele vai ficar inseguro de fazer uma coisa que não é o que ele está acostumado, tá bom? Tá bom. E aí, o pessoal tava perguntando ali, como é que a gente sabe a diluição do Rolon, da Doterra? Porque existem diluições melhores para peles de criança, para peles de idosas. A gente sempre vê na tabela de diluição, né, que entre 3 e 5% é a diluição para uso diário. Então, a gente sabe que os óleos essenciais da Doterra, eles já são feitos na diluição apropriada, justamente porque o touch deles, que a tradução aqui seria a nossa pele. Então, eles têm essa indicação, sim, de uso diário. Então, é uma diluição entre 3 e 5% para que a gente possa fazer o uso diário dos óleos essenciais Touch, que são diluídos especificamente para a nossa pele. Então, não vai ter uma diluição muito alta, por isso que é seguro, né? Se você comprar o já diluído, beleza, tá pronto, não precisa. Agora, se você for diluir, então a Tabata pode disponibilizar depois para vocês a tabelinha de diluição, que é importante, tá bom? Uhum. Então, você vai diluir com óleo de coco também 100% puro, porque a pele vai absorver aquilo e vai levar também aquilo junto, né? Então, ele vai entrar na sua corrente sanguínea. Então, tem que ser algo puro. Para todo mundo tem que ser puro, agora para gestante mais ainda, tá bom? Tati, principalmente nessa época agora, tem muita gente, inclusive amigas minhas, que estão reclamando do sono. E aí elas experimentam o óleo um dia e aí falam assim: nossa, eu não queria tomar remédio porque eu sei que isso vai afetar no bebê, mas como é que eu faço para dormir? Porque sente muito desconforto ou porque a mente não para, fica pensando mil e uma coisas. Então, como é que seria a sua indicação para a relação de um sono saudável? Olha, primeiro de tudo, eu gosto de ensinar a fazer um banho relaxante, tá bom? Então, no final do dia, depois que o sol se põe, isso é para todo mundo, mas para grávida principalmente. Então, você pode usar, depois que o sol se põe, começa a usar luzes indiretas. Aquelas luzinhas de tomada, coloca luzinha assim bem fraquinha, e aí você deixa lá seu pijaminha, sua camisolinha pronta na cama. E aí você vai tomar um banho. Você toma um banho quente, eu sei que aí é calor, mas o máximo que conseguir de quente, porque o calor ajuda, do banho, da água, ajuda a produzir endorfina. Então você vai lá para o seu banho quentinho, pode pôr uma bola de pilates, aquela bola de tamanho 65, você senta lá, a cabeça sempre mais erguida para evitar cair a pressão, a porta um pouquinho aberta para não ficar tanto bafo. E aí você senta lá e começa a pensar em coisas boas, né? Pensa na carinha do seu bebê, pensa na sua vida depois que ele nascer, pensa o quanto você vai ser feliz por ter esse bebê com você. Você pode tomar um banho com seu companheiro também nesse momento. Para o nenê é ótimo. Você pode pôr uma música de fundo e você pode pingar um óleo essencial no box, nas beirinhas do box, onde não tem a água caindo. Você põe na outra extremidade uma gotinha de lavanda de cada lado, de lemongrass também pode ser. E aí então você fica naquele banho com aquela inalação natural. Saindo do banho, o banheiro ou tá com a luz desligada só com a do corredor acesa ou com aquela luzinha de tomada bem fraquinha para você começar a produzir mais melatonina. Então aí você vai pro quarto, troca,
Não vai pegar celular, não vai ficar falando de problema, nada disso. Você vai treinar a respiração e a vocalização com seu companheiro nessa hora. E aí, então, você vai passar os seus olhinhos no pé, ou ele vai passar para você. Qual olhinho? Pode ser o Serenity, que é muito bom. Você passa o Serenity no pé, pinga uma gotinha no travesseiro de cada lado. E aí vocês conversam de quão maravilhoso, né? Vai ser ter esse bebê. E aí, então, vocês podem dormir. Claro, nessa hora você vai pegar, vai respirando. A mulher, quando faz essa respiração, várias vezes ela vai ficando já mais, vai caindo um pouquinho a pressão, porque vai aumentando a oxigenação. E aí, dormir, gente, é uma beleza. Lógico que as grávidas, no finalzinho da gravidez, dormem melhor de dia do que à noite. E elas podem fazer o mesmo processo e dizer, mas eu não consigo dormir tanto. É normal. A natureza é sábia, ela quer que você se acostume a não achar que noite é para dormir. A noite é onde você vai mais produzir hormônio para a produção de leite. Então, se a natureza quisesse que você dormisse a noite toda depois que nasce o bebê, você não ia produzir mais à noite. Então, a noite não é para dormir para depois que nasce o bebê, né? Então, a natureza já vai te preparando para você dormir de dia. A hora que o nenê dorme, você dorme também. Tá bom? Entendi. E aí, entram as dores. Muita gente, inclusive na semana passada, eu acho que te mandei um monte de mensagem, o pessoal falando: ai, Tabata, pergunta, por favor, porque eu tenho dor na coluna, eu tenho torcicolo, isso e aquilo, o que que eu posso tomar? Ou então, o que que eu posso passar para não sentir essas dores? E aí, existe alguma indicação de óleo essencial para as gestantes e isso não tem algum risco? Como é que funciona se elas quiserem se livrar das dores sem tomar remédio nessa época? Se elas estiverem fazendo alongamento, tem alguns alongamentos muito bons para gestantes, para aumentar, né, o espaço para o bebê. Se estiver caminhando, fazendo alongamentos, banhos relaxantes, isso vai ajudar muito nessas dores. E o óleo que ela pode usar é o manjerona com o frankincense. Então ela faz um rolão de manjerona com frankincense e pode passar. Isso ajuda muito nos ligamentos também. Por quê? Porque nos ligamentos, tendões, nos músculos. Por quê? Porque uma mangueira de água que você deixa no jardim, sol, chuva, sol, chuva, ela vai ficar dura, uma hora ela vai quebrar, furar. Mesma coisa a mulher. Se você não faz exercício, você fica sempre na mesma posição, senta no sofá, senta no carro, senta na cama, vai ficar péssimo. O seu solo pélvico detona. Agora, se você sentar na bola, no chão, faz lá um cafofo, senta no chão, é chão. Sentar o máximo possível no chão, ver televisão sentada no chão ou na bola. Quando você fica no chão ou na bola, você não consegue deitar assim, de qualquer jeito, que é muito importante a forma como você senta e levanta. Então, se você faz isso, você vai ficando dolorida. Você não caminha, você não faz as posições corretas, usa muito sofá. Aí, então, você pode usar, se você faz tudo isso certinho e ainda assim tem algumas dores, faz um blend, um mix de manjerona com frankincense e passa, principalmente nas laterais, né, da barriga, no pé da barriga, aqui em cima. É ótimo. Agora, o Deep Blue você pode usar? Até pode, o Deep Blue é um mix também para dores. Eu prefiro a manjerona e o frankincense porque eu acho eles mais suaves, né? O Deep Blue, se você não tem outra opção, você dilua mais vezes ainda, o dobro de vezes que você teria feito, tá bom? E aí você pode passar. E lógico, se você tiver com uma dor crônica, a coisa tá pegando, aí você ataca o Deep Blue Rub junto, porque isso tem que melhorar, tá bom? Mas se for só aquelas dores da barriga, aquele desconforto da perna, aquele desconforto de panturrilha, vai usando manjerona com o frankincense. Eu uso, inclusive, durante o trabalho de parto, tá bom? Nas costelas, nos ligamentos, tá bom? E à noite é muito bom. À noite você pode acrescentar nessa manjerona e o frankincense, pode pôr o Serenity junto e passar na barriga, em volta da barriga, que é excelente, tá bom? E deixa o Deep Blue para uma ocasião assim de muita necessidade, tá bom? Uhum. E aí, para o pessoal que já tem os óleos em casa, para eles terem esse cuidado, né? Quais óleos essenciais seria indicação para a gente evitar durante a gestação? Que são óleos ótimos, a gente sabe, mas que em algum momento na gestação podem estimular alguma coisa aí. Na verdade, a mulher pode usar qualquer óleo, porém, aqueles óleos quentes, só se ela houver necessidade. Se ela tiver uma infecção de urina,
Ela pode usar a canela? Pode. Uma gotinha, 3 vezes ao dia para infecção é ótimo. Ela não vai usar a canela no dia a dia, o tempo todo, mas ela vai usar um antibiótico quando ela precisa, ela não vai usar antibiótico a gestação inteira, só se ela precisar. Então a gente vai usar esses óleos quentes se houver necessidade. Então é melhor evitar os óleos muito quentes, que é o fíneol, a sálvia, o claricalme, porque ele tem também sálvia, a canela, gengibre, não são óleos proibidos, mas são óleos quentes que devem ser bem mais diluídos, tá bom? Então eu prefiro usar esses óleos só se realmente for necessário, tiver uma patologia, precisar dele, tá bom? Uhum. E a Jéssica está perguntando ali, em relação aos óleos cítricos, alguma restrição? Não. Restrição nenhuma com nenhum, desde que você tenha juízo. Qual é o juízo? Dilua, né? O Petitgrain, por exemplo, é um óleo excelente, muito bom para acalmar, para trazer uma paz, é bom para pânico, para medo. Uma gotinha inalando, problema algum. Uma gotinha misturado com óleo de coco fracionado, passando aqui, problema algum. Agora, a restrição é quando você vai tomar. Então, você toma, mas você toma diluído. Põe uma gotinha do óleo com 2 gotinhas de óleo de coco e aí você toma. Só tome os óleos se houver muita necessidade. Se não, passa os óleos, inala os óleos, que tem um efeito perfeito. E você pode passar na planta dos pés sempre. Tá. E aí, pulando para a gente um pouco mais rapidinho, que já está quase acabando o nosso tempo, só para a gente dividir então por trimestres na gravidez, porque a gente sabe que tem algumas diferenças, né, entre óleos que a gente pode usar no início e óleos que a gente pode usar no final. Eu queria saber quais são as questões que a gestante vai enfrentando nesse primeiro trimestre e como os óleos essenciais podem ajudar nisso. No primeiro trimestre, às vezes elas têm muita dor nas mamas. É o mesmo óleo que elas usariam na TPM. Porém, o Claricalme, eu coloquei, o Claricalme tem a sálvia, a lavanda, a bergamota, a camomila, a romano, o cedro, o ylang-ylang e o gerânio. Eu faria um blend e tiraria a sálvia. Colocaria lavanda, bergamota, camomila, ylang-ylang. Eu já faria um blend com esses óleos e passa em volta do seio para diminuir aquela dor, tá bom? O Claricalme tem tudo isso, mas ele tem a sálvia e a gente não gosta muito de usar a sálvia durante a gestação, tá bom? Não tem problema se for bem no início, depois do primeiro trimestre, né? Mas eu não gosto muito, eu prefiro evitar a sálvia. E para as grávidas que têm constipação, muitas me falam isso, que depois que engravidaram, muda tudo o intestino, que podia comer agora não pode, e aí vira uma bagunça. Então, como que elas podem lidar com a constipação durante a gestação? Eu sempre acho que a constipação está inteiramente ligada a 2 coisas. Lógico que é o que eu como, mas se elas falam, estou comendo tudo normal, então tem algum problema emocional ali que você tem que detectar. Mas então a gente vai correr atrás do prejuízo que já está, né? Da onde vem a palavra enfesado? É cheio de fezes, né? A pessoa fica até com o humor alterado. Eu gosto muito do Zengest, que é um blend digestivo. O limão siciliano ajuda muito. Eu gosto também de usar uma colherinha de azeite de boa procedência, coloca 2 gotinhas de tangerina, uma gotinha de orégano, tá bom? E pode tomar. Mas aí, se for uma constipação daquelas, se não, só a tangerina é suficiente. E aí você pode passar também a tangerina com óleo de coco no local, tá bom? Você pode também tomar em cápsula, põe 2 gotinhas de tangerina 3 vezes ao dia, isso também vai ajudar, tá bom? Ou na água. E o mel, se você tiver antes da 36ª, né? Você pode tomar o mel com 2 gotinhas de tangerina, também é bom. O mel e o azeite ajudam bastante. E se você colocar a tangerina, fica muito bom. E o limão, os Zengest, são óleos muito bons. Então tá certo. Zengest e limão siciliano para quem tiver aí com constipação. E também lembrando que A serve para gente que tangerina. tá fora, a tangerina, o limão siciliano e o Zengest. E aí lembrando que funciona para gente também que não está na gestação, né? E Também. aí, na depressão durante a gravidez, né? Quais óleos essenciais você indicaria? Tem alguns blends na doTERRA já prontos, que são ótimos, tá bom?
São os óleos da emoção. Muito bom. Se você leia lá um pouquinho sobre cada óleo, você vai ver, nossa, esse aqui tem a minha cara. Tá bom? Se não, ataque sempre os óleos cítricos. Os óleos cítricos vão ajudar. Bergamota, citrus bliss, limão, laranja lima. E sempre coloque uma gotinha junto de frankincense para dar uma potencializada. A depressão, os óleos cítricos são ótimos. Usar o petitgrain também é muito bom, tá bom? Geralmente os óleos cítricos, porque na verdade é grávida, a não ser que ela já tenha um quadro de depressão, senão ela está com sintomas depressivos, que às vezes é a quantidade de hormônio também, né? Entendi. Dor de cabeça. A gente já falou do enjoo, né? Então, e para dor de cabeça? O peppermint é um óleo muito bom para dor de cabeça. Você pode também passa aqui atrás, né? É um óleo muito bom. O Serenity, pode pôr uma de Serenity, uma de peppermint, passar. Ou pode comprar um blend pronto, que é o Pestence, muito bom, tá? E se você for fazer uma quantidade grande, você até pode pôr uma única gotinha de Deep Blue. Eu prefiro sempre deixar o Deep Blue por último. Última alternativa, que normalmente a gente tem o Deep Blue em casa. Você só tem ele antes dele do que uma dipirona, tá bom? Entendi. E o pessoal tá perguntando aqui nas conversas, e estria, por favor, fala de estria, qual óleo que ela usa para estria? Olha, sinto lhe dizer que a estria é uma coisa genética, né? Um problema genético, uma predisposição genética. Tem gente que tem gente que não tem. Mas como fazer aquelas que já têm uma predisposição de, ah, minha mãe tem, minha avó tinha, minhas irmãs têm. Bom, então eu sei que a probabilidade de eu ter é grande. Então eu indico você usar o Immortale, que é o Salubelle, né? Porque o Salubelle vai ajudar com que, se você tiver, você vai ter umas bem fininhas. Elas vão ficar bem cor-de-rosas quando elas saem, depois elas ficam imperceptíveis de boa. Mesmo quem não tem ainda, pode começar. Então, lembrando que a prevenção é muito melhor. Como a barriga não cresce de uma hora para outra, então é legal passar todos os dias o Immortale, Immortale nos Estados Unidos, o Salubelle aqui no Brasil. Tá bom? Se não, leia lá o que tem no Salubelle e faz o seu próprio blend com os óleos que tem no Brasil, que também ajuda muito. Tá bom? Para encerrar, eu queria fazer uma perguntinha aqui, porque não vai dar tempo da gente fazer todas as perguntas, pessoal. Queria perguntar um pouco sobre inchaço, que as mulheres sempre perguntam para mim, qual óleo a gente pode ou tomar, ou passar, ou até na massagem. Algumas fazem a massagem, né, para tirar aquela retenção de líquido. Qual óleo elas poderiam associar a isso, Olha, Tati? se eu fosse falar um único óleo, eu falaria o Aroma Touch, tá bom? O Aroma Touch, para quem vai fazer drenagem linfática, pede para a sua massagista fazer com o Aroma Touch no finalzinho, é ótimo. Agora, existem alguns outros que você pode usar. O cipreste é muito bom, a lavanda, tá bom? Até o limão siciliano. O problema do limão é aquela coisa de sair lá fora, tal, pegar sol aí também é muito quente, né? Então, eu usaria o Aroma Touch, porque eu acho que ele é perfeito, tá bom? Entendi. A Então, lavanda pode ser usada sim para dor de cabeça e é excelente. Eu não posso usar a lavanda direto, então eu uso a lavanda com o peppermint ou com o spearmint, que é a menta, que é ótimo também. Bom? muito obrigada, Tati. Gente, é muito conhecimento para uma pessoa só. A gente ia precisar aí de umas 2 lives seguidas para conseguir tirar todas as dúvidas, porque cada dúvida que a gente tira, ela dá um pouco mais, né, de dicas. Então, a gente pode marcar futuramente, né, mais alguma coisa falando aí só para o bebê, porque a gente sabe que existe uma preocupação, uma ansiedade bem grande. Tá, eu tô cuidando de mim, mas e do bebê? E aí, futuramente, a gente faz essa conversa sobre os óleos essenciais para os bebês, que também é uma dúvida cheia de mitos com o pessoal. Agora, para quem ficou com a gente até o final, a gente preparou um presentinho para vocês, então vocês podem clicar no link lá na bio do Instagram. E aí a gente colocou um guia que fala ali no Instagram sobre o uso dos óleos essenciais para gestantes. E aí as grávidas podem ter algumas dessas dicas, né? O que eu posso passar para enjoo, o que eu posso passar. E aí é um guia que está misturado entre grávidas e bebês. Então, lá no link da minha bio, se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram e clicar, vocês podem baixar o guia completo e vai ajudar vocês a utilizarem os óleos essenciais na gestação, tá bom? Para as pessoas que
quiserem esses óleos essenciais para utilizar durante a gestação, ou então após a gestação, também podem procurar a gente ou quem convidou vocês para essa live. E aí eles vão te explicar como ter um kit desses óleos essenciais para ser o seu kit de primeiros socorros naturais em casa, para a gente deixar os remédios de lado só para quando a gente realmente precisar dele, mas começar a cuidar mais da nossa saúde e não da nossa doença. E aí, lembrando que esse mês, todo mundo que comprar o seu kitzinho natural vai ganhar um óleo essencial de tangerina. Então, pode perguntar pra gente, pra mim, pra Tati, a gente explica pra vocês como começar esse estilo de vida mais saudável que a gente já tem também. Né, Tati? Isso. E aí fica a dica, pessoal. A gente pode ter uma vida tão melhor e mais saudável, principalmente agora com essa coisa de quarentena, de corona. Muita gente descobriu que tinha uma vida bem ruim, com a parte imunológica bem ruim. Agora é a hora de então de fazer as mudanças. O mundo nunca mais vai ser igual, ele vai ser melhor ainda. As pessoas agora vão buscar mais saúde, se cuidar mais ainda. Pessoas que estavam vivendo assim, um dia depois do outro, agora estão se repensando, né? Isso é ótimo. Tá bom? Muito Um grande obrigada. abraço, eu adoro a Tabata, adoro tudo que ela fala, que ela escreve. Aproveitem, pessoal, aí. E precisando de alguma coisa, a gente está à disposição. Ela é uma fofa, conhece muito, não é essa carinha jovem aí, não. Parece que não conhece, ela conhece muito, muito, muito. Tá bom? Um beijo grande, Aprendi com pessoal. Até você. mais. Juntas. Beijão, juntas. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.